Meus alunos me perguntam, meus colegas, todo mundo me pergunta de onde vem a ideia do suposto déficit da Previdência, que eles chamam de rombo. Na verdade, nós podemos dizer que tem um roubo na Previdência, que é um roubo maquiado. O que existe, na verdade, é uma maquiagem contábil. A Seguridade Social está prevista na nossa Constituição e ela compõe a saúde, a assistência e a previdência. A própria Constituição Federal estabeleceu que, além da contribuição dos trabalhadores e da contribuição das empresas, o governo deve repassar algumas outras receitas para auxiliar no custeio da Seguridade Social. São elas, por exemplo, o PIS/COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, a receita das loterias, nós temos o imposto de importação sobre bens e serviços. Tudo isso são recursos que o governo deve repassar para compor o orçamento da Seguridade Social. O governo não tem repassado esse recurso. Ao mesmo tempo, o governo retira 30% do orçamento da Seguridade através de um mecanismo chamado de DRU, Desvinculação das Receitas da União. Então faça uma conta rápida. O governo não passa o que deve passar, retira 30% do orçamento da Seguridade, óbvio que vai faltar dinheiro. Mas a culpa não é do trabalhador, a culpa não é de quem está se aposentando, a culpa é do próprio governo. Para piorar a situação, o governo passa a mão na cabeça de grandes empresas devedoras da Previdência. Eu não sei se vocês sabem, mas o Itaú, o Bradesco, grandes bancos, multinacionais, empresas nacionais, inclusive municípios, estados, empresas estatais também, são grandes devedoras da Previdência. Então, como é que o governo quer retirar benefícios da população mais pobre enquanto passa a mão na cabeça dos mais ricos? Isso é revoltante. Nós não podemos admitir que isso aconteça. Ao invés do governo propor uma reforma da Previdência, ele deveria sim enfrentar os problemas orçamentários da Previdência, cobrando do andar de cima, que é quem deve a Previdência. Ao mesmo tempo, a Previdência passou por uma CPI no Senado, que produziu um relatório com centenas de páginas, indicando, inclusive, desvios de recursos da Previdência para pagar obras que foram importantes para o país, como a Ponte Rio-Niterói e até obras inacabadas, como a Transamazônica. E onde está esse dinheiro que deveria retornar para os cofres da Previdência? Então o governo quer nos empurrar goela abaixo uma reforma que penaliza a maioria dos trabalhadores com o pseudo discurso de que combate privilégios, justamente para manter os privilégios do andar de cima. Os bancos lucraram no Brasil em 2018 95 bilhões de reais. Com a proposta de reforma encaminhada pelo governo, os bancos estão projetando lucros anuais de 200 bilhões de reais. Isso é inaceitável. Nós precisamos esclarecer a sociedade para mostrar qual é a armadilha que está por trás do discurso da reforma da Previdência. E, para finalizar, nós estamos vivendo um momento em que quase a metade do orçamento da União é para pagar juros de uma suposta dívida pública, uma dívida que jamais passou por uma auditoria. Você que está me assistindo, sabe que quando nós temos um problema em nossa casa, a gente tem que cortar despesa. Ninguém é contra cortar despesa. Quando vivemos momentos de crise, tem que cortar. Mas na hora de cortar a despesa, você começa a cortar o que é supérfluo ou o que é essencial? Óbvio que começamos a cortar o que é supérfluo. O governo está fazendo justamente o oposto. Ao invés de cortar do pagamento de juros, que são os maiores juros que pagamos no planeta, para bancos, para grandes grupos financeiros, o governo, ao invés de cortar desse pessoal, está querendo cortar do mais pobre. Primeiro eles queriam cortar de quem ganha BPC, de quem é aposentado rural, que ganha um salário mínimo. A nossa mobilização conseguiu fazer com que o governo retirasse isso da proposta, mas eles continuam penalizando quem ganha até 2 salários mínimos. Então eles querem cortar de nós para beneficiar bancos e grupos econômicos que patrocinam as redes de comunicação e que estão hoje fazendo um verdadeiro mantra para nos enganar e fazer com que a reforma da Previdência passe goela abaixo. Não podemos aceitar isso. Precisamos resistir, mostrar o contraponto
e apresentar os argumentos que demonstram que o Brasil precisa sim de uma reforma, não essa, mas de uma reforma que tribute as altas rendas e diminua a tributação da classe média e dos trabalhadores. Estes sim, os mais penalizados pelas propostas do governo.